Caros alunos do primeiro ano, aqui é o professor Juliano. Dessa vez eu venho discutir com vocês uma questão de literatura, tá? Questão do módulo 3, módulo sobre os gêneros literários. Antes de entrarmos na questão, vamos basicamente nos situar, né? Tentar entender sobre o que nós vamos discutir. Os tais gêneros literários são agrupamentos, tá? De subgêneros de outros textos que vão pertencer a um desses três grupos de acordo com a sua constituição, né? Ou a sua estrutura, ou o seu objetivo. Tá? Nós temos, a princípio, 3 gêneros literários, sendo que um desses gêneros vai dar origem a um subgênero literário. Tudo bem? Temos o gênero lírico, temos o gênero épico e temos o gênero dramático. Tudo bem? Fundamental que você leia o módulo, até para poder se orientar e compreender o que é cada um desses três, tá? O que faz de um texto ser pertencente ao gênero lírico, ao épico ou ao dramático. E, além disso, importante também destacar que é o gênero épico que vai dar origem ao gênero narrativo. Tá? E esse gênero narrativo vai compreender vários textos diferentes. Tudo bem? Essa questão 5 do Praticando é uma questão que vai trazer características de 5 espécies literárias, de 5 textos diferentes, e a gente vai ter que saber, né, de que texto cada informação trata. Tudo bem? E esses textos vão pertencer a algum desses gêneros, tá? Então, vamos lá. Questão 5. Relacione as espécies literárias a seguir com suas respectivas características dispostas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, virão agora 5 características, tá? Uma para cada gênero, para cada texto. Gênero textual, tá? 1. Modalidade de texto literário em que oferece uma amostra da vida através de um episódio, um flagrante ou instantâneo, um momento singular e representativo. Possui economia de meios narrativos e densidade na construção das personagens. Então aí, olha só, 2 informações importantes dessa primeira característica citada, não é? Uma amostra da vida através de um episódio, um flagrante ou um instantâneo. Ou seja, já sei que não é um texto longo, é um texto de dimensões reduzidas, tá? E além disso, pelo fato de ser longo, ele economiza os meios narrativos e a densidade na construção das personagens, ou seja, é tudo mais econômico, não é? É tudo mais restrito, é tudo mais limitado. E aí, dentre as minhas possibilidades, eu teria poema lírico, conto, crônica, romance ou texto teatral. E, desses 5, o que atende à característica 1 é o conto, tá? Texto narrativo, texto que pertence ao gênero narrativo, né, que veio lá do épico, mas, por sua vez, de dimensões reduzidas, tá? Então, conto é o primeiro. 2. A intensidade expressiva desse tipo de texto literário, à sua concentração e ao seu caráter imediato, associa-se como traço estético importante o uso do ritmo e da musicalidade. Ou seja, ritmo e musicalidade me faz pensar em construção, não é? Em riqueza de construção, em efeito poético, em trabalho sobre a mensagem. Logo, sou levado a pensar nos poemas, né? Sou levado a pensar nas letras de música, tudo bem? E aí, dentre as minhas opções, eu fico com o poema lírico, não é? Ele atende a essa característica. 3. Essa modalidade de texto literário prende-se a uma vasta área de vivência, faz-se geralmente de uma história longa e apresenta uma estrutura complexa. Olha aí, a característica 3 é o oposto da 1, né? Dessa vez, uma vasta área e não um flagrante. Não é? Uma história longa, ou seja, não é uma história curta, e uma estrutura complexa, e não uma estrutura econômica, tá? Logo, dentre as minhas opções, eu fico agora com o romance, tudo bem? Isso é uma característica do romance.
4. Nos textos do gênero, o narrador parece estar ausente da obra, ainda que muitas vezes se revele nas rubricas ou nos diálogos. Neles impõe-se rigoroso encadeamento causal. E aí, gente, esse gênero literário em que o narrador está ausente, e eu só vejo ali a manifestação das falas, a manifestação das personagens, é o gênero dramático, não é? Que é aquele texto criado para ser encenado e não contado por alguém. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o texto teatral. Tudo bem? Exemplo máximo do gênero dramático. Sobrou a característica 5, que vai ter que atender ao texto que sobrou, né? A crônica. Vamos ver então se diz respeito. Espécie narrativa, ok? Entre literatura e jornalismo. Subjetiva, breve e leve, na qual muitas vezes autor, narrador e protagonista se identificam. E sim, né? A crônica é esse texto, né? É essa representação do cotidiano, é esse texto que está ali num limiar entre ser literatura, ser jornalismo. É um texto que tem como base, como cerne, o que tem acontecido no dia a dia, não é? O noticiário, as polêmicas, as revelações, os resultados, tudo bem? Então, isso é o que constitui a crônica. Logo, fiquei com a sequência conto, poema lírico, romance, texto teatral e crônica. E logo, é a ordem alternativa que atende a essa ordem, é a alternativa A, certo? Espero que tenham entendido. Até a próxima questão.